Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui contar para vocês um pouquinho sobre o livro O Diário de Anne Frank. Essa obra é uma autobiografia da Anne Frank, que foi uma jovem judia alemã que viveu durante a Segunda Guerra Mundial e foi morta em um campo de concentração pelos nazistas. O Diário de Anne Frank se tornou uma das obras mais conhecidas do século XX e relata, por meio dos olhos de uma jovem, as aflições vividas pelos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mesmo com uma pouca experiência de vida, ela tinha 13 a 15 anos, na época que ela escreveu o diário, ela foi capaz de escrever um documento sobre o horror do Holocausto e, ao mesmo tempo, ela relata as descobertas e transformações de uma menina que estava amadurecendo e se tornando uma mulher. O relato começa no dia 12 de junho de 1942 e vai até o dia 1º de agosto de 1944. A narrativa começa um pouco antes da família se esconder no anexo secreto e com isso a gente consegue visualizar como era a vida da Anne antes deles precisarem se esconder, como era sua personalidade. Ela fala bastante sobre a escola, sobre os amigos. E aos poucos nós somos introduzidos às suas aflições. No dia 9 de julho de 1942, a irmã mais velha da Anne, a Margot Frank, é convocada a comparecer em um campo de concentração. E por isso a família da Anne Frank decide apressar os planos e vão se esconder no anexo secreto. O anexo secreto era o esconderijo que ficava no sótão do escritório onde o Otto Frank, pai da Anne, trabalhava, e ficava atrás de uma estante. Tinha mais ou menos 3 cômodos apenas, e eles ficaram lá escondidos por um pouco mais de 2 anos junto com a família Van Pels. Ao longo da história a gente começa a acompanhar o dia a dia da Anne Frank no anexo secreto, os seus medos e preocupações com as perseguições nazistas e o seu amadurecimento. Ao mesmo tempo que a Anne fala sobre preocupações, sobre os seus medos, ela também traz muita esperança. Ela tinha muita esperança de sair, muita fé. E isso é uma das coisas bem fortes e bem presentes no livro. Bom, e como o Diário de Anne Frank se tornou esse livro tão conhecido? A Anne Frank tinha o sonho de ser uma escritora. Ela fala isso em algumas passagens do livro. E ela tinha muita vontade de publicar um romance sobre o anexo secreto, que contasse um pouco sobre o dia a dia que eles estavam vivendo lá. No dia 29 de março de 1944, um membro do governo holandês, que estava exilado, ele fala em uma rádio clandestina que ele pretendia transformar cartas, diários, qualquer documento escrito durante esse período da Segunda Guerra Mundial, em documentos históricos, para deixar documentado todo esse horror que eles estavam vivendo e passando. Com isso, a Anne Frank decidiu reescrever o seu diário e mudar os nomes dos integrantes da família. Infelizmente, no dia 4 de agosto de 1944, os integrantes da família Frank e da família Van Pels foram encontrados e separados e levados para os campos de concentração nazistas. O único sobrevivente foi o pai da Anne, o Otto Frank, e 3 anos depois, deles serem descobertos no anexo secreto, o pai da Anne decide publicar o Diário de Anne Frank. Em 1963, ele funda a Anne Frank Funds. Em português é a Fundação Anne Frank, e essa fundação é quem hoje detém os direitos da obra do Diário de Anne Frank. Se você ficou interessado pela história da Anne Frank, eu te convido a ler o livro ou então ver o filme. O Diário de Anne Frank, ele relata a vida de uma jovem judia durante um dos episódios mais sombrios da humanidade. E ao longo do livro você consegue se aprofundar e aumentar a sua compreensão acerca dos horrores das perseguições nazistas. E mais do que isso, você consegue perceber a força das famílias judias que tiveram que lutar pela sua sobrevivência. E por fim, se você tem o interesse de conhecer ainda mais de perto a história da Anne Frank,
Você pode visitar a Anne Frank House, que fica em Amsterdã. É um museu que foi construído no anexo onde a Anne Frank ficou escondida. Foi construído com cooperação do Otto Frank e eles têm como objetivo aumentar a consciência em relação à história da Anne.